Então, a lição 4 está falando aí, a igreja no final dos tempos. Nós vamos voltar um pouquinho aqui hoje, ainda no capítulo 3. No capítulo 3, a história daqueles 3 jovens que são jogados na fornalha de fogo, porque se recusaram a adorar uma estátua de ouro que Nabucodonosor havia feito. E essa passagem de Daniel, ela é muito paralela, ela tem muito a ver com Apocalipse 13. Você sabe o que tem em Apocalipse 13? Quem sabe? Ninguém? Vamos ler Apocalipse, hein? Vai falar, hein? Da bestas, né? Uma besta que emerge do mar e uma besta que emerge da terra. E ali, né, é contado aquela história. E essa história de Daniel também fala de uma imagem. Lá em Apocalipse fala que aquela besta que ergueu da terra fez uma imagem, que se ergueu do mar, aliás, né? A besta que se emerge do mar é o anticristo. E a que emerge da terra é o falso profeta. E ali a gente tem, então, a trindade satânica, que é o 666. Né? Satanás, o anticristo e o falso profeta. E o falso profeta, então, ele faz uma imagem do anticristo e exige que as pessoas adorem aquela imagem. Quem não adorar, né, vai ser castigado, vai ter aquela marca que não vai poder comprar nem vender, e vai ser a situação da igreja nos tempos do fim. E essa questão da imagem, nós já falamos aqui na semana passada, é o ajuntamento da religião com a política. Expressa isso. Quando Nabucodonosor faz aquela imagem e manda que se adore, está vendo a junção da política com a religião. E é isso que a gente está vendo acontecer nos nossos dias. O objetivo, né, desse governo mundial, né, que está se formando é a junção de uma religião mundial com um governo mundial. Então, essas duas coisas estão previstas que vão vir aí à frente. E se você perceber o que está acontecendo no mundo, você vai ver que a coisa está caminhando nesse sentido. Por mais absurdo que pareça, né? Porque quando você olha para o mundo hoje, a maioria das guerras que estão acontecendo no mundo são por causa de religião. E é justamente por causa disso que vai haver um movimento, e já está havendo um movimento, para que as religiões ou se funda, né, a diversos aspectos das religiões numa só, para que o mundo tenha paz. Né? O mundo não quer paz, então se todo mundo tiver a mesma religião, tiver os mesmos valores, os mesmos princípios, ninguém vai brigar com o outro por causa disso. Então a gente está caminhando para isso. Né? Você pode dizer, mas será que vai conseguir? A gente olhe bem para o que está acontecendo com a questão gay no mundo. Tornou-se uma agenda impositiva a todas as nações. E as pessoas são punidas rigorosamente quem não aceitar esse posicionamento, esse modo de ver. Então não é difícil. Está começando com isso. Você já vê o controle do Estado sobre as nossas vidas nos mínimos detalhes. Eu citei aqui, né? Até agora na quantidade de sal que você come, o governo já está interferindo. Não pode mais ter saleiro em cima de mesa de restaurante. Uai, o cara quer se entupir de sal, problema dele. Ah, mas vai dar problema para a saúde pública. Aí a desculpa é essa, né? Vai trazer peso para a saúde pública, então o sujeito não pode comer sal. Tem que ser todo mundo magrinho, né? Porque o gordo está dando prejuízo. É isso que está acontecendo. Então, o mundo está caminhando dessa maneira. E há uma imposição
Isso é imposto. Mesmo que você queira, você talvez não consiga, porque a coisa é muito forte. Então as coisas estão caminhando dessa maneira. E a junção da religião com a política, ou seja, você vai ser obrigado a seguir uma determinada religião, a viver daquele jeito. Então o que acontece com esses rapazes, né? Aquela estátua justamente era o esplendor desse mundo. Era o brilho sedutor da nossa sociedade. E isso está nos seduzindo realmente. Né? Você olha para o nosso mundo hoje, né? As coisas que você tem à sua disposição, as coisas bonitas que você vê, né? É sedutor. A gente é levado a querer essas coisas, a trabalhar para ter essas coisas, a se matar, né, para adquirir mais as coisas, porque isso nos está sendo imposto. Esse brilho dessa estátua, né? E o posicionamento daqueles 3 jovens diante dessa estátua justamente vai expressar essa situação da igreja no final dos tempos. Ou seja, a igreja fiel, a igreja que prega a mensagem da cruz, a igreja que é fiel à palavra de Deus, ela vai ter problema. Não tem jeito. Porque o que vai ser? Bom, os cristãos são aqueles que não querem aceitar a paz, não querem viver em harmonia com as pessoas. Os cristãos é que estão causando problema com as posições radicais deles, né? O radicalismo, como você vê muito hoje falar do islamismo, né? Com seu radicalismo, mas o radicalismo cristão é muito diferente. É um radicalismo baseado na paz, no amor, na pregação do evangelho, e não na obrigação de se converter, né? A igreja já passou por uma época dessa, né? Mas a posição é esta, que aqueles que não se enquadrarem dentro dessa situação, né, não adorarem essa estátua, vão sofrer as perseguições, né? Apocalipse 13, né, vai falar então daquela imagem que vai falar. Né? Ele vai ter poder de falar e de curar as pessoas. Como eu já disse semana passada, se hoje as pessoas adoram ídolos que não falam, que não veem, que não andam, a pessoa um dia com uma estatinha começar a falar, vai ser um negócio terrível, né? Mas eu não sei, eu acho que isso não é literal. Eu acho que essa estátua é justamente esse brilho, essa atração que nós sentimos pelas coisas do mundo de hoje. Vivemos uma vida muito confortável. Temos medo de perder essa vida confortável. Vivemos uma vida com uma relativa segurança, né? Temos as leis, temos a perspectiva de chegar a algum futuro. Então nós não queremos perder isso. E cada vez mais nos é oferecido essas coisas boas. Então eu acho que esse é o brilho dessa estátua, desse mundo que nos atrai. Aí a gente está vendo hoje acontecer no mundo, né, essa migração louca, né, um negócio que nunca aconteceu na história, a quantidade de gente. Né, você vê todo dia na televisão aquelas cenas terríveis de pessoas tentando entrar no país, tentando salvar, né, naqueles barcos. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso, gente? É um negócio para você parar e pensar. Está uma coisa acontecendo, e que nós já sabemos, e a segunda parte da lição aqui vai falar, né, desse domínio de Deus sobre o mundo. Alguma coisa está acontecendo no mundo, que não é para a gente ficar parado, para a gente ficar indiferente. Precisamos aprender a ler, né, o nosso tempo à luz da palavra de Deus. Você nota que as preocupações do mundo hoje estão centradas aonde? No Oriente Médio, naquela região onde começou a história, né? Segundo a Bíblia, na Babilônia, terra de Sinear,
É tudo ali. E hoje voltou tudo para ali. E o mundo está se movimentando, né? Na natureza, você está vendo acontecer, né, diversos fenômenos. Nós estamos vivendo o ano mais quente da história. E a Bíblia fala sobre isso. Né? Vejam as coisas. Né? Aprenda a ler os acontecimentos, porque não é por acaso. E esse brilho dessa estátua justamente vem para nos seduzir. E se a gente deixar os valores cristãos, como é que vai ser? Né? Você se posicionar firmemente a respeito de certas coisas. Por exemplo, há um Deus, né, o único Deus verdadeiro, é o Deus que se fez carne na pessoa de Jesus de Nazaré. Essa expressão é um absurdo, no ponto de vista do nosso mundo. Por que que não é? Buda não é Deus? Por que que Maomé ou Alá não é Deus? Por que que só o cristianismo diz que o Deus dele é verdadeiro? Isso é motivo de divisão, de conflito. Mas se você negar essa verdade, como é que fica? Se você negar que só tem um Deus, e esse Deus é o Deus que se manifestou em Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é a imagem perfeita do Deus eterno. Que em Jesus reside toda a plenitude da divindade. Isso é uma ofensa para o muçulmano, é uma ofensa para o budista, é uma ofensa para o ateu. Mas a gente vai negar isso para poder viver em paz, em harmonia? Aí é que entra o grande desafio que nós estamos enfrentando hoje. Se você acompanha as notícias, né, nos Estados Unidos, né, a mudança, né, na cultura americana está sendo violentíssima e rapidíssima. Em 20 anos, né, os Estados Unidos mudaram o modo de pensar radicalmente. E ele influencia o mundo inteiro. Tudo vem de lá. E então, as coisas estão acontecendo assim de maneira muito rápida. E uma das coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, né, é você tirar todos os vestígios do cristianismo. Né? E esses dias, lendo justamente sobre o crescimento dessa religião secular, né, porque a religião vai ser uma religião secular, secularizada. Uma pessoa dizendo que cristão bom é cristão morto. Chegou nesse ponto. Tem gente que fala que bandido bom é bandido morto. E os cristãos vão ser tratados dessa maneira. Cristão bom é cristão morto. Porque eles estão tentando impor uma fé, eles estão tentando impor uma ideologia, eles estão tentando impor a sua verdade. E isso, nesse mundo que está buscando tolerância a qualquer custo, nós vamos caminhar para isso. Olha para a igreja, para dentro do mundo evangélico. Né? Nós temos certas igrejas que são completamente apóstatas. Estão pregando um outro evangelho. E Paulo diz que esses que pregam outro evangelho são o quê? O que significa anátema? São malditos. São malditos. Nós temos coragem de falar isso? Dessas igrejas que estão fazendo? Pelo contrário. Você vai na reunião do conselho de pastores, né? Está cheio desses pastores que estão pregando uma fé completamente contrária à fé cristã. Mas lá nós temos que ir amor. A questão doutrina divide. Né? Nós temos que o amor de Deus, o amor de Jesus. Vai falar uma palavra vazia, porque o amor de Jesus é um amor que está expresso na palavra. E Jesus, ele condenou os fariseus. Ele não fez acordo com eles, que era a religião da sua época. Então, gente, é um momento muito difícil, né? Você se posicionar firmemente contra certas coisas, contra certos comportamentos, contra certos evangelhos, e isso, né, vai exigir muita fidelidade, muita convicção, para a gente não ser levado dessa maneira. É algo
que nos assusta, porque vamos correr o risco de perdermos a boa vida sossegada que nós temos, né? Infelizmente, a gente tem que falar isso. Não é muito agradável. Não é pessimismo. Não é trazer um peso para a gente, mas é ler o que está acontecendo à luz da palavra de Deus. A coisa vai caminhar dessa maneira. Se nós entendemos que Deus está dirigindo tudo, a gente vai ficar em paz. Né? Como a palavra dessa manhã, se a gente entender que a lei do Senhor é perfeita, né? Que a palavra de Deus é revelação de Deus, é uma coisa, mas se a gente não se apegar a isso, aonde vai se apegar, né? E aqueles jovens que ficaram fiéis, né, são um exemplo para nós, dessa igreja, nesses tempos, né? Eles só puderam experimentar a verdadeira presença de Deus quando eles estavam ali, naquele momento de tribulação. Muitas vezes nós não queremos tribulação para a nossa vida, né? Nós fugimos disso. O pastor Gerson falou agora de manhã, né? Nós queremos que alguém traga uma solução para a gente quer procurar uma solução mágica para a gente não passar por dificuldade, por problemas. Mas esses jovens, eles poderiam ter orado, né? Se eles fossem hoje, né, membros das nossas igrejas hoje, eles iam dizer, né, Deus não vai me deixar cair lá dentro, né, eu sou fiel, né, o meu Deus, eu sou filho do rei, Deus não vai me deixar passar por esse momento, né, eu vou superar isso. Mas quando você olha para a oração deles, foi totalmente diferente. Se Deus quiser, Ele vai nos liberar. Agora, se Ele não quiser, nós vamos morrer queimadinho. Mas nós não vamos negar a nossa fé. A gente faria essa oração hoje? Quantos de nós? Ou a gente iria se apegar, ora é por mim, né, eu estou numa batalha, eu preciso vencer, eu sou... É uma mentalidade diferente que nós vivemos hoje, em relação ao Evangelho. Em vez de a gente confiar no Senhor, descansar no Senhor, esperar no Senhor, buscar a bênção do Senhor, sem dúvida, mas, sabe, a minha vida está na mão de Deus, não está na minha mão. E a gente vai enfrentar essa questão aí para frente, né? Tem hora que eu fico até meio constrangido, né, de falar isso aqui, porque fica uma coisa muito pesada. E a gente fica, estão dizendo, eu estou querendo ouvir uma mensagem boa, leve, né, que me faça bem. Mas essa mensagem hoje tem que fazer bem a gente, porque é a verdade da palavra. As pessoas ficam muito preocupadas com aquele 666, né? Que é aquele número lá do anticristo, né? Número da besta. Aí começa a dizer, já começaram a inventar um chip aí que vai colocar na sua testa, vai colocar na sua mão, não sei o quê, não sei o quê. Mas, gente, a sua vida está toda monitorada. Acho que foi ontem que passou uma reportagem na televisão, não sei, me ajuda a lembrar aí, negócio de telefone, a pessoa está, eu não sei qual televisão que foi, mas, por exemplo, eles sabem o seu gosto de consumo. Quem viu essa reportagem? Já viu, Beto? Então você está com o telefone, aí você está perto de uma loja, que você gosta daquele produto, o telefone já te avisa. Ué. A sua vida está toda monitorada, não precisa de pôr um chip na sua cabeça, não. Ele já sabe tudo que você compra, onde você vai, quando você viaja. Aí começa a chegar umas mensagenzinhas lá no seu telefone. Não chega? Rô? Tudo. Chegam as mensagens lá, isso assim, está em promoção. No dia que você vai procurar um negócio na internet para comprar, você clica naquilo, bom, esse sujeito gosta disso aqui, ele está interessado naquilo, aqui começa a aparecer um monte de oferta para você. Assim está a nossa vida, completamente monitorada.
Tem que fazer igual o Vinícius, né, Vinícius? Não ter cartão de crédito, não ter nada, porque aí ninguém vai te achar, né? Não ter celular, aí você vai poder ficar tranquilo. Mas se não tiver, é celular, cartão de crédito, meu filho, você está roubado. Você está monitorado, todo mundo sabe da sua vida, só você que não sabe, né? Então, o controle já está aí. A tecnologia já está aí. O número da besta já está aí. Qual vai ser a diferença? É você não ser levado para adorar essa estátua, esse sistema, esse mundo tão bonito que nós estamos vivendo, tão atrativo, né? Você quer lugar mais bonito que um shopping, né? Bonito, né, Vandir? Ah, aquele tudo brilhando, limpinho, tal, lindo, né? Seguro. Ah, estão fazendo um enorme aqui perto da gente, aqui, né? Atrair cada vez mais. Essa atração. Então, o significado espiritual dessa marca é esse. A gente ser levado a viver muito mais em função dessas coisas do que em função da palavra de Deus. A gente investir muito mais do nosso tempo, dos nossos recursos nestas coisas do que investir no reino de Deus. Pensa bem, aonde você investe mais os seus recursos? Em você mesmo, nas suas coisas, naquilo que você quer, ou é no reino de Deus? No crescimento do reino, na salvação de vidas? Será que nós estamos sendo fiéis? Será que essa marca já não está na nossa vida? Então, a Trindade, né, ela é representada pelo número 7, que é considerado o número da perfeição. Por isso que tem o 666, é a Trindade quase perfeita, porque é formado por esses poderes extraordinários que estarão governando este mundo. Agora, tem uma coisa interessante. Cada geração de cristão, e aqui entra o livro de Apocalipse, né? O livro de Apocalipse não é um livro apenas para os dias finais. O Apocalipse está na Bíblia desde o início. É para cada geração de cristão tem que ler aquele livro e entender a sua mensagem. Ou seja, cada geração de cristão tem que fazer essa escolha entre adorar essa imagem ou permanecer fiel ao Senhor. Cada geração nossa, cada geração, e a nossa geração, eu creio que está pior. Que ao mesmo tempo que a gente vive, né, um estilo de vida que o mundo jamais alcançou, um nível de desenvolvimento, de conforto, de vida boa, ou seja, a pressão sobre nós, né, e sobre a geração do fim é muito grande. É muito grande para você não entrar nessa. Então, cada geração tem que fazer a sua escolha entre este mundo, o brilho dele, as ofertas que ele nos faz e o reino de Deus. Ser fiel ao reino de Deus. Cada geração. E essa questão da marca já está aí. Apocalipse 7, né, quando aparece aqueles 144 mil que são selados, ali João está revelando, né, o selo do Espírito Santo que é colocado sobre a igreja militante, sobre aqueles que estão aqui na face da terra. Ou seja, quando você se converteu, quando você foi batizado, né, quando criança, e você pertence ao povo de Deus, você é selado com o Espírito Santo. É o selo que é colocado sobre a sua vida. Então você está marcado ali como propriedade do Senhor. Então Deus vai te segurar e vai nos segurar. É a garantia que nós temos, não é pelo nosso mérito. É porque Deus nos amou e nos selou com o Espírito Santo. Então a igreja é selada. Por isso que antes de abrir o 7º selo lá, e a história... João está mostrando, olha, vocês, o Espírito Santo está selando aqueles que são do Senhor. Esses têm o selo do 777 sobre eles. E depois, no mesmo capítulo, aparece essa igreja glorificada. Ou seja, aqueles que foram selados, venceram e chegaram na glória.
Por quê? Porque logo depois ele vai revelar isso tudo que nós estamos falando aqui. Então, o que Apocalipse está dizendo para a gente? Olha, fiquem tranquilos, fiquem seguros, né? O Senhor você está selado pelo Espírito, você está guardado pelo Senhor. Ótimo. Ótimo ou não? Amém? Tem certeza? Tem certeza? Porque o ser humano só tem duas escolhas. Ele não é tão livre como ele pensa que é. Ou ele vai ser marcado com 777, ou ele vai ser marcado com 666. Tem escolha não. Tudo bem? O que significa ser marcado com 666? O que significa em termos de perseguição? A pessoa não vai ser perseguida pelo anticristo, pelo falso profeta, por Satanás. Ele não vai ser perseguido. Ele vai ter uma vida tranquila. Ele vai ter uma vida boa, confortável. Vai continuar tendo seus cultos. Vai continuar na aparência, tudo bem. Não vai ser perseguido. Mas se ele tiver o 777, o que vai acontecer? Vai ser perseguido. Aí você vai fazer um balanço, uma escolha. Qual que é preferível? Você sofrer a perseguição do anticristo, mas ser guardado da ira do Cordeiro e ir para a eternidade, ou você ser perseguido por Satanás, pelo anticristo, mas chegar à eternidade. Então, gente, como eu falei mais uma vez, é uma coisa difícil da gente falar. Mas a perspectiva é essa. Ou você vai viver em paz com o mundo, e em guerra com Deus, ou você vai viver em paz com Deus e em guerra com esse mundo. Não tem jeito. A coisa não é brincadeira, não. A vida nesse mundo, gente, ela sempre foi difícil, sempre foi complicada, porque é um mundo que jaz no maligno. É um mundo que está sob o domínio do pecado. Nós estamos achando muito bom, porque vivemos numa época boa. Mas será que aqueles irmãos lá da Síria, que estão tendo que fugir do país lá, estão vivendo essa época? Será que eles não estão pedindo para Jesus voltar logo para acabar com o sofrimento deles? E será que isso não vai chegar para a gente? Será que nós não temos que abrir os olhos? Então, não se preocupa muito com essa questão de marcação aí não, que a coisa já está acontecendo. Né? Se você está sendo fiel a Deus, você está sendo infiel a esse mundo. Se você está sendo fiel a este mundo, você está sendo infiel a Deus. A marca já está aí. Não tem muito como sair, não. Então, Daniel 3, só para complementar aqui, ele está trazendo para nós essa perspectiva, uma comparação com Apocalipse 13, para que você saiba como se situar dentro dessa situação. Daniel 4 vai falar de um outro sonho, né, de Nabucodonosor, de uma grande árvore que dominava sobre todo mundo. Depois essa árvore é cortada, mas é deixado o tronco. Depois ela floresce e ele busca Daniel. Daniel dá a interpretação para o seu sonho e, de fato, acontece aquilo que ele havia sonhado. Nabucodonosor, né, se torna louco, né, tem uma enfermidade mental. Vai passar 7 anos com essa enfermidade, como se fosse um animal, vivendo como um animal, e depois o seu reino vai ser restaurado. E ele vai chegar à conclusão, mais uma vez, que Deus reina, né? E você já viu Nabucodonosor como é que ele vai e volta, né?
Ele, lá na estátua, quando, primeira vez quando Daniel interpretou o sonho, o Deus de Daniel é o Deus de todas as terras, tal, tal. Mas não seguiu esse Deus, né? Sabe quem é Deus, mas não segue, né? Aí depois veio o acontecimento daqui da fornalha. O Deus do Sadraque, Mesaque e Abidênico, que é o Deus de toda a terra. Quem falar mal desse Deus vai ser morto. Mas ele não tirou a estátua, né? A estátua continua lá. Então, e que a gente faz também, né? Deixa a estatuazinha lá, os nossos ídolos no nosso coração, mas a gente continua brincando que está adorando a Deus, né? E aqui ele faz a mesma coisa. Aí Daniel chega para ele e diz, olha, a interpretação do sonho é esse, né? O Senhor é o rei de toda a terra, mas você vai ter uma enfermidade e vai passar 7 anos como um animal. Nabucodonosor acreditou nisso? Sim ou não? Por que não? Veja o versículo 27, capítulo 4, versículo 27. Depois que Daniel dá essa interpretação, o que ele fala para o rei? Verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel falou com ele, ele ouviu. Quem sabe aí durante alguns meses ele ficou bonzinho, né? Ele resolveu dar uma colher de chá lá para os seus súditos, né? Fazer umas leis mais brandas, não matar tanta gente que ele matava. Mas, verso 29, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei, disse, falar em Babilônia, a Babilônia está no centro da história de novo aí, a cidade de Mossul, né, onde está havendo uma grande briga por essa cidade lá agora, né? Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. 12 meses, 1 ano. Não acontece com a gente? Você ouve uma palavra de Deus, você ouve uma advertência, Deus fala com você, daqui a poucos meses a gente já esqueceu. A gente pensou que Deus esquece, acha que Deus é igual a gente. Essas promessas de Deus na palavra, as advertências de Deus na palavra, a gente, isso já é muito, muito antigo. Isso já passou. Deus já se esqueceu. Deus não é tão rígido assim. Deus não existe tanto isso agora, nesses dias. Nossos dias são diferentes. Nabucodonosor deve ter pensado, Daniel errou naquela interpretação, né? 12 meses, meu poder está aí intacto, está aí, ó. Babilônia poderosa, domina sobre todo mundo. Certamente ele estava andando no jardim suspenso da Babilônia. Você já ouviu falar, não já? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? É isso, Vandinho? E estava lá passeando, lá em cima, cheio de orgulho, de vaidade. Daniel errou, eu sou bom mesmo, eu sou o rei, eu sou o tal. Eu domino sobre o mundo está tudo aí no meu pé. De repente o bicho, a cabecinha dele vira, né? Ele aí começa a viver igual um boi, igual um bicho. Começa a comer grama, não sei se fui lá o tempero, né? Mas começou a comer grama e viver como animal. Ficou realmente com a cabeça ruim. E foi dominado por isso. E o texto
vai falando aí claramente, né, desse Deus que domina a Babilônia. E aqui também nós temos um outro paralelo com o Apocalipse. Apocalipse 17 e 18 vão descrever, né, a Babilônia, a queda da Babilônia. Descrever, né, esse poder grandioso, esse sistema mundial que está dominando e que um dia será também totalmente destruído, né? E do mesmo jeito que Nabucodonosor caminhava ali, né, todo cheio de si, nós estamos caminhando nos nossos dias, cheios de orgulho, de vaidade, na nossa sociedade consumista, materialista, tranquila, felizes aí nos nossos shoppings da vida, com o nosso consumismo. Estamos despreocupados. Achamos que nada está acontecendo. De repente você ouve umas notícias ruins, mas estão tão longe, né? Tão distantes de nós, né? E a gente às vezes se comove um pouquinho, mas a nossa vida está boa, vamos continuar vivendo. Será que nós não estamos agindo como Nabucodonosor? Não é loucura achar que, né, nós temos domínio sobre a situação? Ou será que nós estamos esquecendo que tem um Deus que reina, que domina, que dá o reino a quem Ele quer e tira de quem Ele quer? Tudo isso que está acontecendo, a gente parar e se voltar para Deus, né? Humildade, pedindo perdão, misericórdia, que as coisas não estão tão bem assim, que a nossa vida, nós não somos tão fiéis como nós parecemos ser, né? E outra coisa, muitas pessoas que alcançam fama e notoriedade em nosso mundo acham que podem viver como quiserem, sem respeitar as leis de Deus, como se eles mesmos fossem o padrão final de todas as coisas. Gente, os ídolos, os heróis da nossa sociedade são esses que têm alcançado fama, projeção, dinheiro. E essas pessoas se passam como aqueles que a gente precisa imitar, né? No comportamento deles, são cheios de dinheiro, jovens com muito dinheiro, acham que podem viver a vida do jeito que querem, fazer o que quiserem. Estão esquecendo que tem um Deus no céu. E a gente muitas vezes é levado para olhar para essas pessoas, né? Admirar essas pessoas tão vazias, tão fúteis, mas que aparecem cheios de glamour, né? Nas televisões, nas revistas, lindas, fortes, novas, cheias de vida, mas vazias de Deus. Mas a nossa tendência, muitas vezes, é olhar para eles com admiração, né? Eles acham que não vão prestar contas a Deus nunca. Mas esquecem que é um Deus no céu, né? Eles pensam que não há limites para o seu poder, que podem comprar tudo e ter todas as coisas à sua disposição. Eles jamais pensam que o céu domina sobre o reino dos homens. Religião, oração, culto a Deus, serviço humilde ao próximo, essas coisas estão fora da sua agenda. A grandeza e o brilho da Babilônia tomou-lhes o coração. Será que a gente muitas vezes não está da mesma maneira? Gostando demais da Babilônia? O que importa para a Babilônia é o seu comércio, o seu mercado consumidor, os seus lucros, não importando de onde e de como eles são obtidos. Apocalipse 18 tem uma descrição impressionante da Babilônia. Diz lá que eles fazem comércio das almas dos homens. E o mundo, nós estamos nisso. Essas almas são vendidas, né? Nós estamos sendo vendidos de um lado para o outro, comerciando, fazendo alegria, né, daqueles que estão ganhando, porque nós somos levados a consumir essas coisas, né? E eu vejo que é impressionante, gente. O Davi, né, o meu neto, fez aniversário esses dias, né? Aí ganhou uns presentes lá. Qual o presente que ele
que ele mais ficou feliz de ganhar? Foi um carro chamado McQueen. Já ouviu falar? É um desenho. Quando ele abre, McQueen, vovô, McQueen. Aí eu falo, McQueen. Não é McQueen, é McQueen. Ou o contrário, não sei. Ele sabe até o nome direitinho. A influência, meus irmãos, é muito forte. Muito forte. Sobre as nossas crianças, né, sobre nós mesmos. Nós somos levados dessa maneira. O brilho. Você tem que consumir a roupa de grife. Um símbolozinho que vem aqui. Senão você está fora do mercado. Você não é uma pessoa bem-sucedida. Você está para trás. Aí o sujeito mata de trabalhar para comprar aquela grife, aquela marca, e muitas vezes aquela marca foi feita com trabalho escravo, exploração. Mas é bonito, né? Então a gente esquece disso, desse comércio, dessa exploração muitas vezes que é feita, né, coisas terríveis. É assim que muitos que se chamam cristãos têm vivido. Foram totalmente seduzidos pela grandeza e pelo lucro que Babilônia lhes proporciona, esquecendo do clamor dos injustiçados, que são os explorados, que proporcionam esse estilo de vida que afronta a Deus, Deus justo, que ouve o clamor dos seres humanos, tornados meras mercadorias que abastecem a gula da Babilônia. Gente, o que está acontecendo na Europa, abra o olho para isso, vai trazer grandes mudanças. Por quê? A Europa é o suprassumo dos nossos sonhos. Uma vida confortável, segura, países que não têm problemas, todo mundo vai lá, fica admirado com a limpeza, com a educação, com o nível de progresso, e esqueceram-se de que chegaram lá sob a bênção de Deus. Eu sempre penso naquela passagem de Paulo, naquele sonho que ele teve. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Fala em Macedônia, né? Hoje, um grande problema está concentrado ali na Macedônia, né? Dos refugiados. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo tinha plano para ir para o outro lado, ele foi para a Macedônia, ele foi para a Europa. Plantou em Filipos a primeira igreja na Europa. Por que ele não foi para a Ásia, por exemplo? A Ásia se tornou um continente, né, budista, confucionista, mas a Europa se tornou um continente cristão. E chegou nesse desenvolvimento, sem dúvida, graças aos valores cristãos, que ainda permeiam a sociedade, mas estão querendo tirar isso tudo, negar isso tudo. O que está acontecendo? Estão apavorados. Né? Mesmo hoje uma reportagem falando da quantidade de gente ali na Macedônia, que é um país um pouco periférico ainda na Europa, né? Mas estou tentando lembrar aqui qual, que eles estão na praça, não sei se é na Bélgica, onde que é, lá na França mesmo, né? Na boca daquele túnel, em Calais, né? Está afrontando aquela sociedade rica, afluente, eles estão com medo de perder o seu status. Como é que nós vamos dar comida para esses refugiados? Um monte de gente dormir na praça, coisa que eles nunca viram. Tanta gente lá que não tem o que comer, não tem o que beber. Por orgulho deles, chegamos nesse ponto, isso é uma afronta, é um desafio. O que nós vamos fazer com esse pessoal? Vamos fingir que eles não estão aí? Vamos matar? Vamos devolver? Vamos fazer o que com eles? Na Inglaterra, esse ano, a maioria das crianças registradas na Inglaterra foram registradas com o nome de Mohammed. A maioria. Suplantou o número de nascimento de crianças inglesas. A maioria
das crianças registradas tem o nome de Mohammed. A Inglaterra, país que enviou missionários para o mundo inteiro. País que tinha uma ética cristã. Está sendo invadido. Não acontecia com Israel? Quando Israel andava longe do Senhor, Deus mandava os exércitos para atacar Israel. Hoje está mandando uma leva de refugiados que vai mudar a composição da Europa. E ao mesmo tempo, alguns países da Europa estão vivendo uma crise econômica. A Grécia, recebendo uma quantidade de refugiados que não tem condição de acolhê-los, já que a Grécia está quebrada. Mas estão entrando lá, eles não tem jeito de segurar. Vocês viram aquela cena de um guarda tentando segurar? Né? Aí corriam para o lado de lá, corriam para o lado de cá, e vem um pai segurando uma criança com a mãe. O guarda deixou eles passarem, porque vou bater nesse pessoal. Por quê? É uma situação desesperadora. Os países, né, que foram colônias, né, estão chegando lá. Toda misturada, né? Gente de todo lugar, né? Então, gente, é o que nós estamos enfrentando. O Deus domina, né? O nosso mundo está aí dominado dessa maneira e a gente abrir os nossos olhos para aquilo que está acontecendo, né? E nós temos nesse texto de Daniel essa advertência para nós, né? Sobre Nabucodonosor, mas uma advertência para a nossa vida. O moderno homem da Babilônia tem ouvido a advertência de Deus para abandonar o seu comportamento antes que seja tarde demais. Como Deus é paciente e dá oportunidade ao homem, este logo se esquece da advertência e continua o seu caminho de desprezo a Deus, até que a palavra de Deus se cumpra. E aí não haverá mais volta. Nabucodonosor achou que não ia acontecer nada depois de 12 meses. A Bíblia está nos advertindo para sermos fiéis, para não nos deixarmos levar por esse brilho desse mundo. E Deus não está acontecendo nada. Minha vida está sossegada, está boa demais, não está acontecendo nada. Mas não se esqueça dessa expressão, até que Deus resolva agir aí, não tem mais jeito não. Apocalipse 18, 4, né, tem aquela ordem para sair da Babilônia. Né, porque se ficar na Babilônia, vai se tornar cúmplice dos seus pecados. Muita gente achou que sair da Babilônia era sair da igreja católica, né? É muito pior do que isso. É muito mais profundo que isso. Sair da Babilônia é sair do estilo de vida que nos afasta de Deus. Sair de uma sociedade que está toda estruturada para nos afastar de Deus. Essa semana eu fiz uma tradução de um artigo de uma revista americana. Por que as pessoas estão, mesmo as pessoas comprometidas, estão frequentando menos a igreja? E é um fenômeno que nós estamos vendo acontecer aqui. Mesmo pessoas comprometidas com Deus, estão frequentando menos a igreja. Houve uma época, né, Dona Nadia está ali e a turma ali de testemunho, que a gente ia na igreja domingo de manhã e de noite, não tinha outra coisa para fazer não. Hoje ou vai de manhã, ou vai à noite, ou não vai dia nenhum, falta tal. Então eles elencaram ali uma série de razões. Depois a gente pode até estudar. Mas eu acrescentei mais uma. Né? Eu acho que a secularização do domingo está sendo um grande problema. Você já notou, né, domingo de manhã, a quantidade de programas esportivos que tem na televisão? Você já notou que domingo de manhã, grandes programações para a gente participar, para levar os nossos filhos, estão acontecendo? Ou seja, o domingo, que era um dia, pelo menos, vamos dizer, reservado para Deus, está sendo secularizado.
Eles colocam grandes atrações no domingo. Eu ia falar isso. Agora estão criando um novo horário de futebol, 11 horas da manhã. Aí tem gente que vai sair mais cedo da escola dominical porque tem que ver o time dele jogar, né? Falar nisso, o meu está jogando agora, né? Mas não vou parar aqui não. Mas, né, vai parar mais cedo. Ou muda o horário lá de trás. Começa o jogo às 18h30. Pô, mas o culto é às 7, né? Vou ver até 29 minutos. Aí eu saio, né? Porque na televisão, já viu, o jogo começa na hora. Mas o culto, a gente pode chegar a 5, 15, 20 minutos atrasado, não tem problema não, né? Mas lá na televisão, que estão pagando horário de TV, tem que começar em cima da hora. Senão vai dar prejuízo. A igreja não vou ter problema nenhum. Né? Deus pode me esperar, Deus é paciente, é compreensivo. Né? E assim nós vamos vivendo, gente. Assim nós vamos vivendo com esse espírito da Babilônia dentro da gente. E é isso que é a advertência de Apocalipse. Sai disso. Muda seu estilo de vida. Dá valor, em primeiro lugar, às coisas de Deus. E não às coisas desse mundo. Por quê? Ah, mas eu estou vivendo tão bem, né? Minha vida está tão bem, né? Eu estou bem no meu emprego, estou bem no meu visto, estou com saúde. Nabucodonosor pensou que durante 12 meses pensou que estava tudo bem, que Deus tinha esquecido. Mas a advertência de Deus continua. Então, gente, o povo de Deus é exortado a deixar a atraente e deslumbrante estilo de vida da Babilônia, com todo o seu brilho, apelo à luxúria. Continuar participando deste estilo de vida nos faz cúmplices dos pecados da Babilônia. Podemos não cometer diretamente os pecados, mas se vivemos com os mesmos propósitos, se temos os mesmos alvos dos seus habitantes, e não os denunciamos, nos tornamos cúmplices de seus pecados. Essa cumplicidade nos fará coparticipante dos flagelos determinados pelo Altíssimo sobre ela. Como Deus nos dá tempo para nos arrependermos, muitos julgam que a palavra não se cumprirá em suas vidas, com a falsa noção de que são filhos do rei, até que o julgamento chegue, sem que haja escapatória. Pior ainda, será o julgamento final. Se tememos a Deus e cremos que a sua palavra se cumpre, só nos resta deixar o estilo de vida desse mundo para vivermos a simplicidade do Evangelho que glorifica a Deus e abençoa o próximo. Esse é o desafio para nós nessa manhã. Até que a gente entenda que há um Deus que domina, que precisamos não nos deixar levar pelo brilho dessa sociedade tão gostosa, tão atraente, mas nos voltarmos realmente para o Evangelho de Jesus Cristo. A simplicidade do Evangelho, gente. A simplicidade do Evangelho. Que aí nós realmente iremos glorificar a Deus. Amém?